magnitude da instituição de tributação mínima alíquota de 10%. Em contrapartida a esse aumento de arrecadação e a impossibilidade de uma versão inicial de que você baixar a alíquota para buscar a neutralidade, você estaria isentando os super ricos da tributação, nós elevamos parcialmente a isenção de 7.000 para 7.350 para usar esse excesso de crédito na arrecadação, o que atingirá mais de 500.000 pessoas no Brasil para esse tipo de isenção parcial. Utilizando a mesma metodologia exposta na resposta ao requerimento de informações número 4088 de 2025, há um superávit calculado pela assessoria de 12,27 bilhões de reais, o qual consideramos é necessário para compensar a perda de estados e municípios relativamente à redução de arrecadação do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos de seus próprios servidores. Com essa elevação, estamos atendendo aproximadamente, como disse, a mais de 500.000 contribuintes. Tem aqui uma tabela que está exposta da desoneração. Nós sairemos de uma desoneração, não é uma desoneração, de uma isenção no ano de 2026 para 31,25 bilhões, no ano de 27, 33,53 bilhões e no ano de 28 para 35,90, ainda tendo uma sobra em cada ano fiscal desse de 2,87, 5,65 e 3,79, o que perfaz ainda, além do aumento da isenção parcial, uma sobra de 12,27 bilhões, que no texto a gente incorporou a ideia da deputada Tabata de que esse excesso de arrecadação, como previsto na reforma tributária do consumo, vai compensar os números percentuais do IVA no Brasil. Lembramos que em uma das primeiras manifestações a respeito do projeto de lei, a Confederação Nacional dos Municípios se pronunciou em nota no sentido de que a compensação tributária sobre a forma de tributação mínima não se mostrava a primeira análise como adotada da necessária segurança jurídica e previsibilidade econômica a fim de evitar colapso nas contas dos demais entes federativos, que poderiam resultar na redução dos respectivos fundos de participação e na arrecadação do imposto sobre a renda dos próprios servidores desses entes. Por essa razão, no requerimento de informações número 1229 de 2025, foram solicitadas estimativas quanto ao impacto do projeto de lei ao IRPFM, tendo sido respondido que há expectativa de aumento real nos valores disponibilizados ao FPM e ao FPE em 25, respectivamente nos montantes de 19,72 bilhões e 13,87 bilhões de montante conforme as tabelas em anexo. Além disso, ainda conforme a resposta ao requerimento de informações número 1229 de 25, os estados e municípios terão perda na arrecadação do imposto sobre a renda retido na fonte e de seus próprios servidores públicos. Estamos prevendo que esses valores serão compensados pela União. Novamente, com vistas a assegurar a neutralidade do projeto de lei, estamos prevendo que as medidas ora implementadas sejam utilizadas para reduzir a alíquota padrão da contribuição sobre bens e serviços do CBS, como dito anteriormente aqui. Como previsto, deputado Cajado, pela emenda constitucional número 132 de 2000, que foi estimada em 50% do montante atualmente. Os autores de Chet-Saez, cuja metodologia foi utilizada pela Receita Federal do Brasil, apontam uma elasticidade na distribuição de dividendos correspondente ao coeficiente negativo de 0,5, de modo que, no caso brasileiro, em que a alíquota atual é igual a zero, é esperado ajuste no comportamento dos contribuintes apurado conforme a seguinte fórmula, que é
a da não distribuição de lucros é igual a menos 0,5 vezes a alíquota em postos percentuais. Levando em conta a alíquota inicialmente proposta de 10%, é esperada uma não distribuição de lucros e dividendos na ordem de 50%. Contudo, é preciso levar em conta que este artigo foi escrito levando em conta a realidade norte-americana e é possível que o comportamento dos contribuintes resulte em não distribuição de lucros e dividendos menor que 50%. No tocante à segurança jurídica, para que não paire qualquer dúvida relativamente ao fato de não estar sendo criado novo imposto ou sequer adicional de imposto, alteramos a denominação constante no projeto de lei que se referia ao imposto sobre renda de pessoa física mínimo, IP, com o enunciado na ementa dele, a qual prevê que ele altera a legislação do imposto sobre a renda para instituir a redução do imposto devido nas bases de cálculo mensal e anual e a tributação mínima para pessoas físicas que oferem altas rendas e da outras providências. Outro ponto que observamos em nosso projeto de lei é o que determinados títulos e valores esses títulos a fim de que não passem a integrá-la na hipótese da instituição tributária, como se pensões ou proventos de aposentadoria decorrentes de acidente de serviço ou doenças graves não integrem. Isto porque entendemos que seria muito difícil prosperar no Poder Judiciário a tese de que rendimentos que não compõem a base de cálculo da tributação mínima sejam levados em conta para a definição da respectiva alíquota. Inclusive, lembramos o fato de que rendimentos serem levados em consideração no desenho da alíquota, mas não integrarem a base de cálculo da tributação mínima propriamente dita, fazia com que a alíquota efetiva desta fosse superior à alíquota nominal de 10%. Fizemos, com relação a fundos soberanos, a previsão de que a tributação mínima do IPRF não se aplica nas hipóteses de pagamentos, créditos, emprego, entrega ou remessa de lucros e dividendos a, inciso 1, governos estrangeiros, desde que haja reciprocidade no tratamento em relação aos rendimentos auferidos em seus países pelo governo brasileiro. 2. Fundos soberanos, conforme definidos no artigo 3, parágrafo 5º da Lei nº 11.312, de 27 de junho de 2006. E terceiro, entidades no exterior que tenham como principal atividade a administração de benefícios previdenciários, tais como aposentadorias e pensões conformes definidas em regulamento. Suprimimos. Dá para aumentar esse som, senão eu vou acabar sem voz. Suprimimos, por decorrência lógica, e ouvido o Ministério da Fazenda, muito obrigado, a designação da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda como órgão gestor responsável pelo acompanhamento e pela avaliação do benefício tributário do crédito do não residente no Brasil e do redutor do residente no Brasil, quanto à consecução das metas e dos objetivos estabelecidos, visto que esses mecanismos foram eliminados do projeto de lei. Conclusão do voto. Em conclusão, votamos no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, somos pela compatibilidade, pela adequação financeira e orçamentária ao projeto de lei número 1087 de 2025, bem como substitutivo, que ora apresentamos e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 1087 de 25, na forma do substitutivo em anexo. E no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 1087 de 25 e do substitutivo da Comissão